a professora Angélica da Univates e o professor Cristiano Bedin da URGS. Tá? Então, vamos trabalhar o segundo platô, então. Tá? Antes disso, só uma questão de ordem. Né? Alguém achou um celular? Perdeu-se um celular? Samsung branco velho, muito velho. Branco velho, a dona acho que se manifestou. É um celular vintage, gente. Tá bem? Obrigada, vamos achar. Vamos. Olá, bom. Oi. Boa tarde a todos e a todas. Estou me sentindo meio Mogli, menino lobo aqui. Não é uma performance. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer ao convite e parabenizar o Roger, a Cíntia, o Alberto e a Sandra pela organização, né, pela gerência disso tudo. Sempre muito bom, assim, e que bom que a gente ainda consiga agenciar esses espaços, né, são espaços no limite de pensamento, de estudo, de troca de pesquisas, de reverberação. E acho que a gente já teve um bom exemplo do quanto isso pode ser potente durante a manhã. E, bem, a nossa organização durante a tarde, então, durante a tarde a gente vai estar, então, em 1914, né, vamos dar uma recuada aí em um pouco mais de um século, e vai funcionar da seguinte maneira: a gente vai seguir aqui essa ordem, né, eu faço uma primeira fala, depois a professora Angélica e depois a professora Carla. Importante falar do meu lugar de fala também, assim, eu venho da psicologia, né, e da educação, assim, então não é propriamente é um lugar de não filósofo, né, lidando com textos da filosofia, e talvez até por esse vício, por essa marca de origem, eu vou estar trazendo várias ideias de Freud e da psicanálise, que é o grande intercessor desse platô, né. Esse platô acaba sendo uma espécie de patinho feio do primeiro volume, eu acho, porque a gente tem o rizoma, que é o pop, o geologia, que é o impossível, é o monstro, né, que vai merecer a sexta-feira para ele, e esse está no meio, assim, mas enfim, nosso trabalho aqui é defendê-lo arduamente, e assim faremos. Bom, 1914, então, é o platô 2 de 1000, né? E assim como o rizoma, esse é um texto não inédito, né? Que já havia sido publicado por Deleuze e Guattari anteriormente, 1 ou 2 anos antes do lançamento do Mil Platôs, em 1980. Aparece em Mil Platôs na forma daquilo que Deleuze e Guattari vão chamar de despedida da psicanálise. Isso, os dois vão mencionar essa despedida. Despedida por quê? Porque em 1972 tem o Anti-Édipo, que é o grande livro de ataque, né? O primeiro livro da parceria Deleuze e Guattari, que, como o nome indica, mexe ou pretende lutar contra essa marca psicanalítica que é o Édipo. Alguém é da psicologia aqui, só para eu... Tá. Posso mentir à vontade, então. Não. Tá, então, assim, em 1980 aparece, então, 8 anos depois, então, do Anti-Édipo, vem o Mil Platôs, e eles vão caracterizar, então, esse texto como a despedida da esquizoanálise, da psicanálise. Não é uma despedida. A gente sabe que tanto no pensamento do Guattari, nos textos do Guattari, quanto nos textos do Deleuze, mesmo os últimos textos do Deleuze, a psicanálise ainda aparece como uma intercessora bem potente. Assim, eu lembro, por exemplo, um texto como O que as Crianças Dizem, que está no Crítica e Clínica, que é o último livro do Deleuze. A psicanálise é um intercessor muito forte. Mas, propriamente, desse arranjo entre os dois, Deleuze e Guattari, é mesmo... Não esse texto propriamente, mas todos esses platôs, né? Se a gente for fazer esse mapeamento de um modo mais ou menos direto, o pensamento psicanalítico vai ser citado, vai estar sendo abordado
talvez em todos os platôs. Mas nominalmente esse ataque, esse confronto se torna maior mesmo nesse platô 2. Deleuze fala sobre isso também numa entrevista, anos mais tarde. Ele também vai colocar essa questão da despedida numa entrevista chamada Signos e Acontecimentos, publicada num livrinho chamado Dossiê Deleuze. Eu acho que ele está esgotado, esse Dossiê Deleuze, mas no grande rizoma da internet se encontra em PDF. E é uma boa dica também para quem, sobretudo para quem está se aproximando assim, desse pensamento deleuziano. O importante aqui focar é justamente isso, assim, a psicanálise nos anos 70, ela vai se configurar como o inimigo com letras maiúsculas assim, de Deleuze e Guattari, mas esse inimigo meio... Para quem lê Deleuze, sabe dessa importância dos intercessores, e não é à toa que a psicanálise se configura como o grande intercessor desse pensamento, desse agenciamento Deleuze e Guattari. É um pensamento que tem muita força, sobretudo na Europa, aí nos anos 60 e 70, não só com o pensamento freudiano, mas também com essa retomada do pensamento de Freud por meio de Lacan. Então, o interesse de Deleuze e Guattari aí, talvez essa luta nem seja mais a nossa luta. Eu acho que é importante a gente focalizar isso também. Essas questões mesmo, muitas das questões que eram apontadas por Deleuze e Guattari quanto à psicanálise, a própria psicanálise já tratou também de resolver alguns problemas, assim, mas não vem ao caso aqui, né? Mas é importante pensar, assim, que o que está sendo proposto aí nessa época do antiédipo e agora com Mil Platôs, é a denúncia do Édipo como estruturador de uma imagem do pensamento, ou seja, de uma maneira de pensar nos mais diversos campos, literários, psiquiátricos, artísticos, filosóficos, cotidianos. Uma luta que no prefácio para a edição italiana do Mil Platôs, que também está disponível nesse volume 1, Deleuze e Guattari admitem inclusive ter perdido, dada a força de Édipo, enquanto um sistema que eles consideravam ser redutor das possibilidades de existência. De todo modo, é justamente essa derrota, ou derrota entre aspas, né? A gente está aqui, né? Afinal de contas, ou esse fracasso de um ideal de destruição que permite, me parece, a configuração do Mil Platôs. Enquanto essa espécie de mapeamento, ou cartografia, como eles vão chamar, como sinônimo de esquizoanálise, a esquizoanálise recebe aqui, então, o sinônimo de cartografia, dessas terras que eles vão dizer serem terras virgens de Édipo. Ou seja, territórios outros e ainda não explorados, ao menos não por eles, e que a gente poderia resumir, mesmo que esse resumo não sirva para muita coisa, eu acho, em termos de compreensão, como sendo terras, ou seja, como sendo a realidade das multiplicidades, essas terras. A gente viu de manhã um pouco, né, sobre essas questões das multiplicidades, e esse conceito de multiplicidade também é matéria central para esse segundo platô. Bom, o que quer dizer destruir o Édipo? De certo modo, trata-se de uma tarefa prospectiva, ou seja, projetar a vida sobre o mundo e cartografar aí as possibilidades de existência. Advogar por modos potenciais de existência, ou seja, ainda não pensados. E não conectar o agora ao seio familiar. Não relacionar os movimentos do desejo às figuras do pai e às figuras da mãe. A grande função paterna e a grande função materna. Destruir o Édipo para Deleuze e Guattari é abrir as portas do território. Abrir as portas de casa, literalmente. Desorganizar essa estrutura que, segundo Deleuze e Guattari, nos afasta daquilo que podemos. Se a gente for lembrar da primeira tarefa, das três tarefas apresentadas, das três tarefas da esquizoanálise apresentadas em O Antiédipo, a primeira tarefa, que eles vão chamar de tarefa negativa, é a destruição do eu normal. Ou seja, esse eu normal é o eu edipianizado, o eu neurotizado.
Então, a esquizoanálise teria como proposta libertar as máquinas desejantes dessas conexões edipianas. Bom, de certo modo, a gente já tem aí também a resposta para a questão título, né, do Platão, um só ou vários lobos. Trata-se, claro, para Freud, como a gente vai ver, de um lobo. Para Deleuze e Guattari, de N lobos, né? E o esforço aí para comprovar essa hipótese é justamente no sentido de subverter um tipo de pensamento, o pensamento freudiano, a partir do qual a unidade, o um lobo, configura-se como o elemento central e estruturante. Deleuze e Guattari iniciam o platô, esse platô 2, com a imagem do cansaço do paciente Sergei Pankejev. Alguém que saiba falar russo pode me auxiliar. Sergei Pankejev. Sergei tá bom. É o homem dos lobos, né? É a identidade social. Deleuze e Guattari começam com essa imagem do cansaço do sujeito, do cansaço do paciente. Né? Um cansaço gerado, segundo eles, pelo tangenciamento da verdade operado pelo Freud. Ou seja, pelas associações edipianas e pela incapacidade de Freud em ler, em perceber, em lidar, que a gente poderia dizer, em cartografar a multiplicidade. Bom, meu propósito aqui também não é agir como um juiz, né, nesse combate entre dois métodos clínicos. De um certo modo, a gente pode ler esse texto como a defesa de um método esquizoanalítico, em detrimento ao método psicanalítico. Mas o tanto quanto for possível, aqui, o modo como eu vou já tentando orientar minha fala, é no sentido de apontar para esse interesse, apontar para uma problemática que eu chamo aqui de textual, pura e simplesmente textual, na verdade, e por isso mesmo ficcional. Além do Platô 2, então, eu vou tomar também a história de uma neurose infantil, que é o caso do Homem dos Lobos, né, escrito pelo Freud em 1914, e por isso a data, né, do Platô, Magosca. Ei. Será que tu não apertou no botãozinho? Posso ter apertado? Posso ser culpado disso. Não há falha. Falha. Dos bem significativos. Onde é que eu andava? Outro agora. 1914. Bom, ele é escrito em 1914, publicado em 1918, porque há um probleminha aí, né, que é a Primeira Guerra, que se dá aí nesse entretempo. Então vou trabalhar não apertei agora. Vou trabalhar Talvez a filha esteja acabando. uma espécie de leitura cruzada entre esses dois textos, defendendo a ideia que pode-se ler esses dois escritos como dois procedimentos tradutórios, diferentes, obviamente, como dois modos distintos de operar com o discurso primeiro, ou com as vozes da história, tomando-as como matéria de escrita. Uma coisa que é interessante pensar, aliás, no Platô Rizoma, Deleuze e Guattari falam isso. Enquanto Freud criou uma ciência, desejava uma ciência, Deleuze e Guattari não estão advogam por nenhuma cientificidade, né, nem ideologia, mas sim por agenciamentos. É isso que eles vão defender no Rizoma. Então não se trata de buscar um discurso científico em busca de uma verdade, mas sim operacionalizar a escrita enquanto uma maquinaria de agenciamento. Então eu vou destacar algumas questões que eu acho que são importantes. Assim. Pode passar para a gente. Fiz uma espécie de cronologia ali para a gente entender um pouco
em que meio nós estamos. 1856, o nascimento do Freud. 1886, o nascimento do Sergei, né, o Homem dos Lobos. Esse paciente foi tratado por Freud durante os anos de 1910 e 1914. Ele retoma 5 anos depois, tá? Esse segundo período não vai ser considerado por mim aqui. Quando ele encontra Freud também, isso é um dado importante, ele está com 24 para 25 anos, então, portanto. Mas o que é trabalhado por Freud no texto não são os problemas desse período, sobre os quais eu acho que a Carla vai falar um pouco, né? Haviam alguns sintomas que levam esse paciente a procurar o tratamento. Mas não são essas questões do adulto de 24, 25 anos que vão ser tratadas pelo Freud no texto, mas sim a análise dos acontecimentos ocorridos durante a infância, tá? E que vem à tona, claro, dentro da análise. Mais especificamente no período compreendido entre 4 e 10 anos. Tá? São os acontecimentos desse período que são relatados pelo Freud nesse texto de 1914. Então, trata-se de uma análise de um discurso do sujeito sobre a própria história de vida pregressa. Isso vai ser importante. Bom, Freud morre em 1939 e o Homem dos Lobos vive até 1979. Isso é algo importante de pensar. Época em que Deleuze e Guattari estão escrevendo Mille Plateaux. É importante destacar que o caso do Homem dos Lobos também é super paradigmático dentro da história da psicanálise, fundamental para o fortalecimento de alguns conceitos e até de estratégias analíticas de Freud. Para além disso, o Homem dos Lobos não deixou em nenhum momento de ser analisado por outros psicanalistas, inclusive Lacan. E a história é até um tanto dramática. Disse, né, que se tornou uma espécie de cobaia, chegou a ser considerado um grande erro diagnóstico freudiano, né, que teria interpretado como neurose uma estrutura psicótica, e que inclusive foi financiado pelos arquivos Freud, instituição da qual recebia uma quantia mensal pelos, entre aspas, serviços prestados à psicanálise. Mas sobretudo para que não deixasse Viena e fosse para a América, que era um desejo que ele já havia manifestado. Ele escreve uma biografia também, na qual, perto dos 90 anos, se queixava, e eu abro aspas para ele. Na realidade, toda essa história parece uma catástrofe. Estou no mesmo estado em que me encontrava quando vim ver Freud pela primeira vez, e Freud está morto. Ou seja, Deleuze e Guattari tinham um bom material em mãos para escrever esse terceiro texto, o Plateau de 1980. Digo terceiro porque eu estou considerando aqui o relato do paciente sobre a sua infância como uma textualidade primeira, a publicação de Freud como um texto segundo e o Plateau 2 como um terceiro texto. Vai me interessar aqui, obviamente, mais diretamente o segundo e o terceiro, o texto de Freud e o texto de Deleuze e Guattari. E desde já eu proponho, como disse, que ambos sejam vistos como dois tipos distintos de procedimentos tradutórios. No caso de Freud, uma tradução pautada por uma estratégia interpretativa, com vistas ao descobrimento de uma verdade, de um sentido último e verdadeiro. No caso de Deleuze e Guattari, uma tradução guiada por uma estratégia experimental, rizomática, que ao invés de propor soluções e descobrir mistérios, não deixa de abrir-se para outras interpretações e outros sentidos. Bom, se o Homem dos Lobos acaba se configurando como uma espécie de estandarte psicanalítico nesse tempo, no tempo em que ele está vivo, talvez a gente possa, com Deleuze e Guattari, tomá-lo como uma espécie de personagem conceitual, tal como eles vão
trabalhar com esse personagem, com esse conceito em 1992, né, 91, que é a filosofia. Essa figura é capaz de mobilizar os conceitos de determinada filosofia, ou seja, de colocá-los em prática, de encená-los, dramatizá-los, como os exemplos que ele cita, o Dionísio e o Zaratustra de Nietzsche, ou o Sócrates de Platão. À sua maneira, O Homem dos Lobos é, dentro do universo esquizoanalítico, a própria encenação dos conceitos de multiplicidade e de inconsciente enquanto potência subversiva de devir, de se relacionar com o mundo, com os animais, com a natureza, tal como se lê no fragmento de carta citado no final do Platô, na qual o Homem dos Lobos acusa a psicanálise de não ter uma visão verdadeiramente zoológica. É assim que termina o Platô, né, com uma citação do Homem dos Lobos na carta que ele escreve. Nada pode ter mais valor para um jovem do que o amor pela natureza e a compreensão das ciências naturais, em particular a zoologia. Essa questão da relação do homem e animal, das núpcias interreinos, é central no Platô 10, que um dia será estudado, sobre o devir, e já era abordada em um antiédipo. Já no início do antiédipo, a imagem do passeio do esquizo contraposto à imagem do neurótico no divã. As duas primeiras lembranças desse Platô 10 sobre o devir são lembranças de um espectador e lembranças de um naturalista. Na primeira, o filme citado é Willard, de Daniel Mann, no qual é a relação de um filho de família com os ratos que possibilita a quebra da atmosfera edipiana. O Homem dos Lobos é bastante citado no decorrer desse texto sobre o devir, inclusive, indicando também nele o modo como Deleuze e Guattari percebem o caso do Homem dos Lobos, né? A incidência de um devir animal, e não édipo, de um afecto de multidão, de matilha, e não medo de castração, operando uma desorganização subjetiva, ou como eles mesmos dizem, uma irresistível desterritorialização. Bom, aqui era mais para ter uma ideia desse contexto aqui, efetivamente, né? E inclusive para pensar esse momento do pensamento não, quando se dá a análise por Freud, porque em 1895 aparece de uma forma mais presente essa noção de inconsciente em Freud. E em 1900, na interpretação dos sonhos, pela primeira vez vai aparecer o inconsciente estruturado nas três tópicas, o aparelho psíquico estruturado nas três tópicas, o sistema inconsciente, pré-consciente e consciente, e isso é bastante importante. E aí a interpretação dos sonhos como método para desvendar o inconsciente. E essa análise vai se dar bem nesse entretempo. Em 1905, nesses 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, é que aparece o complexo de Édipo, efetivamente. Então, Freud está trabalhando, está construindo a sua ciência, a partir da qual propõe, né, o pensar sobre os modos de subjetivação. Então, é dentro desse contexto que o Homem dos Lobos aparece como um caso, então, capaz, segundo Freud, de comprovar algumas de suas teses. Se a gente pode passar, contextualizar com o que está acontecendo na cabeça de Deleuze e Guattari nessa época, não nessa época, anos depois, em 1980, eu acho que isso é importante, pensando nessa irresistível desterritorialização. Os 1000 Platôs são de 1980. Esse texto sobre o Homem dos Lobos é escrito entre 78 e 79 por Deleuze e Guattari. Em 78 e 79, o Guattari está escrevendo e está publicando também o Inconsciente Maquínico. Em 78, o Deleuze está escrevendo um texto sobre o Carmelo Beni, também, que é um teatrólogo italiano, dentro do qual ele vai retirar alguns procedimentos que são interessantes para pensar também. E um ano depois do lançamento do 1000 Platôs, o Deleuze lança o livro
a lógica da sensação sobre o Francis Bacon. Tentando fazer uma síntese conectiva, eu acredito muito nisso, assim, porque eu acho que há muito dessas interferências também entre esses textos. Essa ideia de uma desterritorialização, de uma desorganização subjetiva é o que pauta também cada um desses 3 estudos que eles estão executando, estão levando a cabo nesse tempo. Tanto o Guattari, com o inconsciente maquínico, tanto o Deleuze nesses estudos, que o Deleuze se volta a partir daí a esses estudos mais estéticos, digamos assim. Trabalha com teatro, depois do Bacon ele vai passar para o cinema, para trabalhar a imagem, efetivamente. Mas o que está interessando em cada um deles ali é justamente pensar alguns procedimentos de desterritorialização, ou seja, procedimentos utilizados por esses autores, por esses realizadores, por esses pensadores, no sentido de pensar, cada um à sua maneira, essa despersonalização também. Então, quando o Deleuze vai para o Carmelo Bene, ele vai se interessar pelos procedimentos de subtração do Carmelo Bene. Eles já haviam feito isso com Kafka, por exemplo, mas a ideia de um teatro menor em Carmelo Bene, o que Carmelo Bene faz que o Deleuze considera significativo? Pega as obras do Shakespeare e retira aquilo que ele considerava ser os marcadores de poder. Então, por exemplo, eu pego uma peça como Romeu e Julieta e eu retiro da peça o personagem Romeu. Porque, segundo Carmelo Bene, era ao redor desse personagem que a peça se organizava. Então, retirando isso, uma nova potencialidade tem que advir. Se Deleuze vai para o Francis Bacon, ele está interessado pelo modo como Francis Bacon, através de um procedimento aí não de subtração, mas sim de diagramação, consegue fazer com que o rosto, esse grande marcador de poder para Deleuze e Guattari, também seja desconfigurado e possa advir uma outra intensidade daquele sujeito, daquilo que está sendo retratado. Esses procedimentos de despersonalização, de possibilidades de criação de novos modos de sentir ou de se reconhecer, estão pautando todos os pensamentos, todos os escritos dessa época. Se a gente quiser pegar, por exemplo, isso que Deleuze vai defender no texto sobre Bacon, é como... Eu acho que um pouco a ideia deles com esse texto sobre o Homem dos Lobos é jogar um jato de tinta dentro da estrutura edipiana, nesse caso, e fazer com que esse paciente possa ser visto de uma outra maneira. Com o Carmelo Bene, por exemplo, é subtrair esse Édipo e tentar pensar essa história de vida de uma outra maneira também. E ver o que advém a partir daí. Ao mesmo tempo, essa ideia do inconsciente maquínico defendida nessa época pelo Guattari é justamente isso, é pensar um inconsciente que não seja representativo, mas sim um inconsciente que seja conectivo, feito por encontros, por conexões, por experimentação, e não algo que está pronto, um inconsciente muito mais carnal nesse sentido, pensando um pouco a imagem da manhã, do que esse inconsciente que, mesmo que Freud tenha retrabalhado, é bem verdade que Freud não morre com essa ideia, mas a imagem do inconsciente psicanalítico nessa época é ainda essa imagem mais clássica de um calabouço mesmo, assim, do qual tentam emergir alguns fantasmas, assim, e que o método de análise seria esse método de tentar um pouco investigar o que está se passando ali. Mas essa ideia de algo que subjaz a história de vida de cada sujeito. Freud revê isso. Freud não morre com essa ideia. A própria ideia de inconsciente se torna muito mais fluida dentro da ideia da psicanálise, mas Deleuze e Guattari tão pouco abordam isso. Beleza. Mas de que modo, então, Freud pensa esse caso? O que há de mais significativo no caso vai ser recolhido no último ano de análise, que se dá então em 1913, entre 1913 e 1914. Eu só vou fazer um micro recorte, que é o recorte que traz o sonho com os lobos, né? Que é o recorte talvez mais conhecido desse caso, e que é assim descrito pelo Freud, tal como o Freud apresenta. Esse desenho foi feito pelo paciente, pelo Homem dos Lobos, quando do tratamento com o Freud. Então o Freud apresenta esse sonho, que é a partir do qual vão se dar as interpretações
e é a partir do qual também vão surgir as críticas de Deleuze e Guattari por um modo como Freud interpreta. O sonho é o seguinte, é um sonho, é o sujeito então com 25 anos falando de um sonho que teve com 4 a 5 anos de idade. Abro aspas. Sonhei que era noite e que estava deitado em minha cama. De repente, a janela se abriu sozinha e eu vi, com grande pavor,